pessoal, vamos hoje dar início às nossas aulas de números inteiros. Essa aula é voltada para aqueles alunos que estão iniciando o sétimo ano do ensino fundamental. Então vamos lá. Então vamos considerar uma reta, ok? Nós vamos chamar essa reta de reta numérica. Então isso vai ser numerado. Vamos iniciar de um ponto e esse ponto eu dou o número 0 a ele, ok? Então, a partir desse ponto, eu vou trabalhar nesse primeiro momento só com números positivos. Então, eu vou fazer o que? Vou marcar um ponto 1 aqui. E essa distância entre o 0 e o 1, ela vai servir como parâmetro para todos os pontos que eu marcar de agora em diante. Então, ela vai ser chamada minha unidade de comprimento, ok? Então, vou botar o N, que é a abreviação de unidade, e vou chamar isso aí de unidade de comprimento. Então, todos os pontos que eu colocar de agora em diante vai ter esse mesmo comprimento aqui, ok? Essa mesma distância aqui. Então, vamos lá, marcar o ponto 2 com a mesma distância que teve do 0 para 1, é a mesma distância de 1 para o 2, ok? E que distância é essa? Pode ser qualquer uma, a distância que vocês quiserem. Então, a distância agora do 2 para o 3 é a mesma dos anteriores, mesma unidade, certo? E aí por diante. Vamos fazer isso até onde a reta dá para numerar, já que a reta não tem fim, então a numeração dela também não tem fim. Como no caso aqui só dá para ir até o número 10, eu vou parar no número 10, ok? Então, esses valores que estão em verde são os valores positivos. E notem que eu coloquei uma cor amarela para o 0, porque ele não é um número positivo, certo? Então, a partir do 1, valores positivos, 0. Ele não é número positivo, ficou com cor diferente. Então isso aí é um conjunto que nós já conhecemos a partir do sexto ano, que é o chamado números naturais, representado pela letra N, conjunto dos números naturais. Quais são eles? 0 e todos os valores positivos, ok? Então esse é o lado direito da reta a partir da origem. Nós vamos nesse momento agora trabalhar com o lado esquerdo da reta, certo? Então vamos pegar ali e vamos marcar um ponto aqui chamado de menos 1. Porque à direita do 0 nós temos os valores positivos, à esquerda do 0 temos os valores negativos. E essa distância do 0 para o menos 1 é a mesma unidade que nós usamos nos valores positivos. Mesma unidade, ok? Então vamos preencher até o final com a mesma distância aqui, ok? Vamos lá. Pronto. Então vamos lá, chegamos ao menos 10. Então agora a nossa reta numérica ela está completa. Então esses valores, todos eles aqui, ó, os valores negativos, o 0 e os valores positivos, me dão um outro conjunto chamado conjunto Z, conjunto dos números inteiros. Então quem são esses elementos do conjunto dos números inteiros? São todos os valores negativos, o 0 e todos os valores positivos. Vamos fazer pelo diagrama para ficar mais fácil. Eu tenho um diagrama verde que representa todos os valores positivos. Vou colocar um ponto amarelo que representa o número 0. Isso aí me dá o conjunto dos números naturais. Coloco outro diagrama por fora, em vermelho, que representa os números negativos, que estão aqui fora. Então, quando eu junto os negativos, os positivos e o 0, eu tenho um outro conjunto, conjunto dos números inteiros. Quando o número é só positivo e 0, ele é conjunto dos números naturais. Quando ele é positivo, 0 e negativo, ele é conjunto dos inteiros. Então, todos os números do conjunto dos números naturais, ele está dentro do conjunto dos números inteiros. Então, todo natural, ele é inteiro. Mas esses que estão na parte vermelha, ele só é inteiro, não é natural. Então, esses aqui, em vermelho, só são inteiros, não são naturais. Esses em verde são naturais e são inteiros. O 0 são naturais e são inteiros. Ok? A partir daí, podemos deduzir assim. Ó. O ponto 0, chamado número nulo. A partir do número positivo 1, eu tenho os números positivos maiores que 0. E a partir do ponto negativo menos 1, eu tenho os números negativos menores que 0. Ok? Então vamos lá. Então, ó, nesse caso aqui,
eu tenho de novo a reta numérica e vou fazer assim. Vamos representar agora o que é módulo, o que é valor absoluto de um número. Vamos lá. Vamos para a definição. Módulo ou valor absoluto de um número inteiro é a distância da origem a um ponto que representa esse número. Por exemplo, a distância do 0 para o 5 é um módulo de 5. A distância do 0 para o menos 5 é o módulo de menos 5. Então, vamos ver aqui. O símbolo de módulo é esses dois tracinhos, ok? E o valor fica dentro desses dois tracinhos. Então, fica assim, ó. Exemplo. Eu quero o módulo de 8. Eu quero a distância do 0 até o 8. Essa distância aqui. Que distância é essa? Nada mais, nada menos que o próprio 8. Então, o módulo de 8 é 8. Agora, exemplo B. Eu quero o módulo de menos 8. É a distância do 0 até o menos 8. Que distância é essa? É menos 8? Não, não existe distância negativa. Toda distância ela é positiva. Então, a distância do 0 ao menos 8 também é 8. Como não existe distância negativa, não vai existir um módulo negativo. Então, nesse caso aqui, todo módulo ele tem como resposta um valor positivo. Seja um módulo positivo ou seja módulo de um número negativo. A distância do 0 da origem a esse valor é um valor positivo. Então, todo módulo é positivo. Vamos para o exemplo C. Módulo de 3 é a distância do 0 até o 3. A distância do 0 até o 3 é 3. E o módulo de um número negativo de novo, o menos 6, é a distância do 0 até o menos 6, que vai ser quem? 6. Ok? Então, o módulo é só isso. Quer dizer, o módulo é o próprio número retirando seu sinal. No caso, ele fica positivo. Ok? Então, aproveitando esse exemplo A e o exemplo B, vamos falar agora de números opostos ou simétricos, ok? Vamos para cá. Números opostos ou simétricos é justamente números que têm mesmo módulo, certo? E sinais opostos, que é o caso aqui, ó. O módulo de 8 é 8, módulo 8. O módulo de menos 8 é 8, o módulo também é 8. Então, o módulo de dois números opostos, como assim? Um positivo e o outro negativo. E com o mesmo módulo, 8. Quer dizer, são dois números opostos. Um está do lado direito da reta e o outro está do lado esquerdo da reta. E a distância para a origem dos dois, a distância tanto do 8 como do menos 8, para a origem é 8. Então isso é chamado de números opostos ou números simétricos. Vamos ver os exemplos. Exemplo primeiro aí. Menos 1 e 1. Menos 1 lado esquerdo, 1 lado direito. A distância da origem para os dois é 1. Então o módulo deles dois é 1. 4 e menos 4. Distância do 0 ao 4 é 4. Do 0 ao menos 4 também é 4. Um do lado esquerdo, outro do lado direito. O módulo de menos 4 e 4 é 4. Menos 10 e 10. A distância do menos 10 para a origem é 10. E do 10 para a origem também é 10. Então, o módulo de menos 10 e 10 é 10. Ok? Então, são números opostos. E, nesse último exemplo aqui, eu tenho um módulo de um número que eu não conheço. Mas eu sei que o seu módulo é 20. Quem são esses valores que podem ter módulo 20? Ora, se eles são opostos, eles mudam apenas os sinais. Então, esses valores aqui, que pode ter aqui dentro, é quem? É menos 20 ou 20. Ok? Bom, pessoal, nessa primeira aula de hoje, nós ficamos por aqui. Sugiro que vocês assistam as outras aulas, aula 2, aula 3, certo? Para que possam entender bem o que são números inteiros e como trabalhamos com os números inteiros. Até mais e Deus os abençoe.